Glória a Deus, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor nessa noite. Graças a Deus. Já vou pedir aos irmãos para abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, no seu capítulo 10. Louvado seja Deus. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele está me concedendo, pela misericórdia do Senhor. Estou aqui para ministrar a palavra dEle. Glória a Jesus. Feliz sou eu, feliz é você que está aqui nessa noite para participar deste culto a Deus. Aleluia, Jesus. Esse Deus que é invisível, mas Ele está aqui, irmãos, neste lugar, né? Onde estiver 2 ou 3 reunidos, no nome dEle, Ele estará no meio. Aleluia. A palavra não pode falhar. Então, Deus, Ele está aqui neste lugar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Daniel, capítulo 10, o verso é o 12. Glória a Deus. Não sei se a gravação já está tudo pronto aí. Glória a Deus. Então vamos ler a palavra nessa noite, no nome de Jesus, que diz assim, Daniel 10, 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Amém, irmãos? Somente esse verso, a igreja pode se assentar nessa noite. Glória a Deus. Fique atento, porque no momento em que eu estarei ministrando a palavra, Deus pode ministrar no seu coração. Deus pode te dar uma revelação. Aleluias. Glória a Deus. Irmãos, o homem, ele não conheceu, nem conhece e nem conhecerá a Deus pela sua própria sabedoria. A palavra vai dizer isso, que pela sabedoria do homem, ele não conseguiu conhecer a Deus, e que aprove a Deus salvar todo aquele que crê na pregação, na loucura da pregação. Aleluia. Então é necessário que eu e você venhamos crer na pregação. Pregação do quê? Pregação do Evangelho, da palavra de Deus. Não é uma pregação de uma religião, de uma pessoa aqui da terra, filosofia, mas da palavra de Deus. É necessário que eu e você venhamos crer nessa pregação, a qual a Bíblia fala que chega a ser uma loucura. Aleluias. Porque os judeus pediam um sinal e os gregos pediam sabedoria. Aleluias. Mas o apóstolo vai dizer que temos que crer na loucura da pregação, que é a cruz de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então, o homem, ele não terá uma desculpa naquele dia, diante do Senhor, porque o Senhor, ele avisou, ele falou com o homem na terra. A palavra diz que no princípio, Deus falou através dos seus profetas, e depois falou através do seu próprio Filho, Jesus Cristo, que esteve aqui na terra, falando e pregando o reino de Deus, falando a respeito do Pai. Aleluias. Então não haverá, naquele dia, uma desculpa de ninguém que não ouviu a palavra de Deus, que não teve uma oportunidade, que foi injustiçado. Não. Deus, Ele falou de várias maneiras
com o homem, aleluias, através do seu Espírito Santo, nos profetas, e depois ele mesmo veio com seu Filho para falar aos homens. Glória a Deus. Então o que vemos, podemos ver isso na terra, que pessoas sábias, pessoas inteligentes, pessoas capacitadas, mas eles não conseguem acreditar na palavra de Deus, no Evangelho. Nós assistimos e vimos isso na terra. Nós conhecemos pessoas assim, que são pessoas muito inteligentes, muito sábias, porém, ele não tem Deus. Deus para ele não interessa, ele não acredita em Deus. Aleluias. Por quê? Porque a sabedoria do homem não vai levar ele a Deus. Então é o próprio Deus que vem até o homem. Aleluia. E fala com o homem e chama o homem para essa salvação, para ser livre de todos os pecados e ser livre da condenação, a qual começou lá no Jardim do Éden, o primeiro homem que foi criado, Adão, glória a Deus, que se perdeu e caiu, e passou então esse pecado, essa condenação, para todos os homens que nascessem nesta terra. Aleluia, glória a Deus. Mas há no homem, há em nós, uma dificuldade para crer em Deus, para crer na palavra de Deus. Há muita dificuldade nas pessoas para crer nesse Evangelho, para crer nesta palavra, para crer nesse Deus invisível, ao qual não vemos. E é difícil mesmo, é muito difícil crer em algo que você não está vendo. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos ver na palavra de Deus que quando Jesus ressuscitou de entre os mortos e apareceu no meio dos seus discípulos, a palavra vai dizer que tinha um discípulo que ele não estava naquele momento no meio dos outros. E quando os outros discípulos foram dar o testemunho que Jesus tinha ressuscitado para ele, ele não acreditou. Os discípulos disseram: nós vimos o Senhor, Tomé. E ele disse: não, se eu não ver os buracos do cravo, se eu não colocar meu dedo lá, se eu não colocar minha mão do lado, lá onde a lança entrou nele, de maneira alguma eu vou crer nele. Então você vê o quanto é difícil a pessoa crer na palavra de Deus, crer no Evangelho. Nós estamos falando de um discípulo de Jesus, de um homem que andou com o Senhor Jesus todo o tempo, viu Jesus fazer maravilhas e milagres, conheceu Jesus pessoalmente, mas naquele momento que Jesus morreu fisicamente ali, e ressuscitou, e pregou isso para ele antes, agora acontece, ele recebe o testemunho dos seus amigos, mas ele não crê, ele não acredita. Aleluia, glória a Deus. Então, para você ver como é a dificuldade de uma pessoa crer na palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Existe esta grande dificuldade para o homem crer no Evangelho, na palavra de Deus. E por isso, muitas pessoas se perdem. Muitas pessoas estão indo sem a sua salvação. Porque até mesmo aquele que está na igreja, aquele que tem ouvido, que já ouviu várias vezes, já participou de reuniões na igreja, de cultos, ouviu palavras, presenciou até milagres, pessoas sendo curadas, mas ainda assim, ele não consegue crer, ele não consegue acreditar na palavra de Deus. Mas você que está aqui hoje ouvindo esta palavra, eu quero falar para você, creia nesta palavra, creia na loucura da pregação do Evangelho, aleluias,
porque esta palavra é a única verdade que existe. A palavra de Deus é a verdade única. Não há outra verdade para a humanidade, para o homem. A verdade é a palavra de Deus. A verdade é se arrepender dos nossos pecados, reconhecer que Jesus é o nosso Salvador, que só por Ele há salvação, só por Ele poderemos chegar ao Senhor. A palavra vai dizer que Ele é o nosso mediador, e é o único mediador, é Ele que faz a ponte entre nós e Deus. E a Bíblia também vai dizer que Ele é o advogado, Ele é o único advogado. Ainda que pessoas possam te dizer que há outro meio, outro caminho, outra pessoa que ajude, não há. A palavra de Deus garante que somente Jesus é o que vai mediar. Somente através do Senhor Jesus você vai conseguir esta salvação. Aleluias. Mas se você não tiver esse mediador, então como você vai ter a salvação? Como você vai naquele dia se apresentar diante do Senhor? Você tem que ter esse mediador, que é Jesus Cristo. Você tem que segurar na mão dele. Aleluias. Você tem que ter esse advogado. E isso não é naquele dia. Isso é agora, na sua vida aqui na terra. Aleluias. Porque depois não haverá mais oportunidade, não haverá mais chance. Tem que ser aqui e agora. Aleluias. Você tem que fazer um compromisso com o Senhor Jesus. É neste momento, enquanto você está vivendo nesta terra. Aleluias. E não é pela sua sabedoria, não. É pela pregação da palavra. Nós temos que crer na pregação da palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Então nós lemos aqui Daniel, um homem de Deus muito conhecido na Bíblia, né? Daniel, ele é muito conhecido na igreja. Quando falamos Daniel, as pessoas, a igreja já lembra logo que Daniel era um homem de oração, que orava 3 vezes ao dia. Aleluias. E Daniel também foi um homem muito poderoso na terra. Se você for ler Daniel, né, ele subiu de cargo, ele teve cargo muito alto na terra, que Deus concedeu a ele, porque ele se dedicou a sua vida a Deus. Então a palavra vai dizer que Daniel, ele teve uma grande revelação nesse capítulo 10, e uma grande visão, e ele recebeu uma palavra de Deus. E eu acredito, irmãos, que não teve outro profeta, outro apóstolo, que recebeu o que Daniel recebeu, porque Daniel, ele teve uma visão grande, muito ampla, aleluias, que chegou no nosso tempo e ultrapassou o nosso tempo, aleluias. Se você for ler o capítulo 11, você vai ver que Daniel, ele teve uma visão, aleluia, que chega até o anticristo. Se você ler o capítulo 11, você vai ver Daniel falando que é do anticristo. Então Daniel, ele teve essa visão, aleluia, até o anticristo. Um homem que foi muito privilegiado e usado por Deus, aleluias. E a palavra diz aqui, Deus falando, não temas, Daniel, aleluia, Jesus. Por que ele disse não temas? Por causa da visão que Daniel teve. Essa visão que Daniel teve, aleluia, Daniel viu muitas coisas acontecendo, e principalmente as guerras, os males, e que ainda estão por vir, muitas coisas terríveis, como a grande tribulação. É algo que, se você for ler o Apocalipse, você começa a ficar assustado, porque é coisas terríveis. Aleluia, Jesus. Então Daniel, ele ficou até temeroso e com medo da visão que ele viu, das pessoas, do sofrimento
que a terra ia sofrer, ia passar, aleluias, porque a palavra vai falar que esta visão Daniel teve é de uma guerra prolongada. A Bíblia vai falar isso, que ele teve uma visão e se tratava de uma guerra prolongada. E muitas das vezes, quando um crente fala na igreja, irmãos, vamos buscar a Deus, porque nós estamos em guerra. E muitas pessoas não dão crédito para esta palavra, né? Acham que esse irmão, ele está meio equivocado, esse irmão está exagerando, né? Não tem essa guerra. Mas a própria palavra vai dizer, aleluias, isso, aleluia, glória a Deus. Aqui no verso 1, diz o seguinte: no ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chamava Beltesazar, e a palavra é verdadeira, e trata de uma guerra prolongada. Então vejam, a Bíblia está falando que existe essa guerra, e essa guerra prolongada, essa guerra, a qual chegou até nós, e vai continuar, até a grande tribulação, até o anticristo, aleluias. Então isso não é só um jargão, quando algum crente fala, irmão, nós estamos em guerra. Verdadeiramente, nós estamos em guerra todos os dias. Você acha que Satanás vai ficar feliz de alguém ser salvo? Você acha que Satanás quer que você seja salvo? De maneira nenhuma. Ele está lutando noite e dias para que você desista, para que você pare, para que você não acredite na pregação do Evangelho, para que você se acomode, para que você se afaste da igreja, para que você dê atenção para a vida que está aqui, para que você queira, não, eu vou aproveitar esta vida aqui na terra, eu vou aproveitar o meu tempo que eu tenho aqui. É isso que Satanás quer que você acredite. Ele não quer que você acredite que nós estamos numa guerra e que precisamos lutar. E a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta é contra os demônios, os espíritos, as forças espirituais. Então a nossa luta é espiritual. Nós temos de buscar a palavra de Deus, que é algo espiritual, para vencer esta luta, esta guerra que é espiritual, que existe. Aleluias. Então Daniel, ele ficou muito assustado quando viu tudo aquilo acontecer, que ele teve aquela grande visão. Aleluia, Jesus. E é tão forte que Daniel, ele conta que ele está com pessoas, mas as pessoas estão junto com ele e não conseguem ouvir, nem ver a visão. Aleluia. Então Deus faz isso. Deus, nós podemos estar junto, perto um do outro, e Deus falar com você, e eu não escutar nem ver. Então Deus tem esse poder. E foi isso que aconteceu ali com Daniel. Daniel estava junto com pessoas, mas só ele, né, viu aquilo e ouviu aquela grande visão. Aleluia, e temeu. Por que ele temeu? Porque ele viu guerra, porque ele viu destruição. Deus mostrou para ele todas as coisas que estavam acontecendo ali. Porque na verdade, irmão, nós não conseguimos ver tudo o que acontece de mal no mundo. Nós vemos por parte contada, porque se nós começarmos a ver o que está acontecendo no mundo em geral, nós ficamos loucos, perturbados, porque é todo momento gente morrendo de algo, de alguma coisa, de algum mal, sendo morto. Então, por isso, Daniel temeu e ele disse: não temas, Daniel. Aleluia, Jesus. Porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, aleluias, é preciso fazer isso aqui, viu, irmão? A igreja é preciso aplicar o coração a aprender as coisas de Deus. Não podemos chegar aqui e nos acomodar na igreja, não procurar compreender as coisas de Deus, os mistérios de Deus. E quando você se dispõe a compreender os mistérios de Deus, Deus vai revelar para você. Deus vai trazer para você.
Assim como trouxe para Daniel, assim como trouxe para os apóstolos, para outros que se passaram por esta terra, e para muitos que têm passado até o dia de hoje, revelações, mistérios, algo que está escondido ainda, aleluia, Deus vai revelar, mas é preciso aplicar o seu coração a compreender as coisas de Deus. A igreja não pode ficar parada, nós não podemos ficar parados no tempo, aleluia, sempre temos que tentar buscar a Deus, para compreender a sua palavra cada vez mais, porque certamente nós não sabemos tudo da palavra de Deus. Nós chegamos aqui, aprendemos, né, algo, aprendemos uma coisa ou outra, mas tem muitas e muitas coisas que Deus ainda quer mostrar e revelar para o homem, para que o homem se fortaleça e fique de pé diante do Senhor e confirme a sua salvação. Não venha se perder na caminhada, a qual é longa e comprida a caminhada do homem que recebe esta palavra e crê em Jesus e começa a andar com Jesus. O caminho começa a ser longo e árduo e difícil para ele. Por quê? Porque tem a oposição do diabo, do inimigo. Aleluias. Então é preciso compreender a palavra de Deus, aprender cada dia. Para quê? Para você guerrear, porque existe uma guerra. Então é necessário que eu aprenda para guerrear esta guerra que está aí. Aleluias. Então Daniel fez isso, ele, né, aplicou o seu coração a compreender. Aleluias. E vai dizer algo mais importante, né, que fala que Daniel fez, que é humilhar perante o Deus dele. Aleluia, Jesus. Daniel se humilhou perante a Deus. Irmãos, quando a Bíblia fala a respeito de se humilhar perante a face de Deus, é apenas, sabe o quê? É você estar sempre de joelho orando, sempre você lembrar de orar a Deus, estar de joelhos. Isso que a Bíblia fala de humilhar diante de Deus. Porque a própria palavra que lemos aqui vai dizer que ele humilhou, aleluias, perante o Senhor teu Deus, e foram ouvidas as palavras de Daniel. Isso quer dizer que Daniel estava orando a Deus. Então humilhar diante de Deus é orar, é buscar a Deus em oração. Porque quando você está orando, você está de joelho, humilhado perante o Senhor. Aleluia, Jesus. E por isso Daniel recebeu essa grande visão, essa grande revelação, essa palavra da parte de Deus, né, de algo que iria acontecer com o povo dele, assim como o anjo disse para ele, é o que vai acontecer com o seu povo. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Então Daniel estava tendo ali uma revelação do que ia acontecer, uma visão, ele teve uma visão e uma revelação, aleluias, porque ele estava diante de Deus, ele se humilhou, e Deus revelou para eles. E se você se colocar diante de Deus, se humilhar, Deus vai começar a te mostrar, a te revelar as coisas, para que você siga certo no caminho do Senhor. Deus vai começar a te dar uma direção. Se você se humilhar diante do Senhor, se você dobrar os seus joelhos, lembrar de orar ao Senhor e buscar Ele, aleluias, Ele vai começar a dirigir sua vida, Ele vai começar a te revelar coisas, vai começar a te revelar coisas para te dar livramento durante o dia, porque o inimigo, ele vai armar ciladas para você durante o dia, com certeza, viu, irmão? Fica ciente disso, que o diabo todos os dias vai armar cilada para você, laço para os seus pés, aleluia. E ele tem feito isso com muitas pessoas, viu? Ele começa, amarra uma mão, amarra outra, amarra os pés, daqui a pouco o crente está todo amarrado, daqui a pouco o crente está fora da igreja,
Daqui a pouco o crente não quer mais ir para a igreja, não quer mais participar dos cultos. Aleluia. Daqui a pouco o crente está desviado. Por quê? Porque foi amarrado pelo diabo. O diabo vai amarrando, amarra a boca do crente, o crente não consegue mais orar, não consegue mais se humilhar perante Deus. Aleluia. Aí a palavra de Deus já não funciona mais para aquele crente. Glória a Deus. Porque ele deixou a palavra de Deus. Ele não creu mais na palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Então há essa manobra do diabo, aleluias, para desviar a igreja. A Bíblia vai dizer que o diabo ele se transforma em anjo de luz para enganar. Então existe essa manobra para enganar o homem. É por isso que é preciso, irmãos, estar sempre buscando a compreender a palavra de Deus, para que nós não sejamos enganados, porque há muito engano também no mundo, O diabo ele lança Jesus numa religião, em algo, e muitos pensam que ali está a salvação, tem a salvação, porque fala de Jesus, porque tem Jesus no meio, mas é só o engano. Existe isso também, aleluias, contra a igreja, contra aquele que está encontrando Deus. O diabo vem com aquela manobra, com aquele engano para aquela pessoa. Não precisa fazer isso, não precisa fazer aquilo. Você já aceitou Jesus, está tudo bem. Aleluia, Jesus. E isso aí é um engano, irmãos. A palavra foi lida aqui hoje. A porta estreita e a porta larga. Aleluia. Você sabia que a porta estreita, tanto como a porta larga, elas estão dentro da igreja? A porta larga não está lá fora não, viu, irmãos? A porta larga, ela está dentro da igreja. Só que a porta larga, ela não leva para a salvação. Aleluia. Existe o evangelho da porta larga. O evangelho onde pode muitas coisas, onde pode tudo. E ele é dentro da igreja. Tem muita gente que pensa que a porta larga é lá fora no mundo. Não. Essas duas portas, Jesus está falando, pregando, ensinando, é dentro da igreja. Elas existem, estão dentro da igreja. Só que essa porta larga não leva para a salvação, não leva para o céu. Aleluia, Jesus. Então, cuidado, igreja. Cuidado com o engano. É preciso que nós venhamos compreender a palavra de Deus, humilhar perante o Senhor e venhamos buscar a face do Senhor para saber a vontade de Deus, para que Deus nos guie, como guiou Daniel, como mostrou a Daniel uma visão, uma revelação tremenda que chegou até no tempo do anticristo. Aleluia, Jesus. Para que eu e você possamos ser guiados, aleluia, no caminho da salvação, para que possamos nos desviar de engano, de incredulidade, de estar na igreja e estar em incredulidade. Não podemos estar em incredulidade, precisamos crer na palavra, na pregação de Deus. Amém, gente? Esta é a palavra do Senhor que Deus me deu nessa noite, que os irmãos possam guardar nos seus corações esta palavra, que os irmãos possam afirmar no Senhor, aleluia. Não venha desistir, tá, irmãos? Venha ter fé na palavra de Deus, que é verdadeira. Glória a Deus. Quero também que a igreja se coloque de pé nessa noite, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Quero orar por você nessa noite, irmãos. Aleluia. Para que Deus venha abençoar, venha protegê-lo, para que Deus venha fortalecer, aleluia, mais e mais você. Irmão, mas já estou forte, graças a Deus, glória a Deus, que você se fortaleça mais ainda, no nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, Senhor, Pai, foi ministrada a Tua palavra, ó Deus de poder e glória. Meu Deus, eu não sou nada, não sou ninguém, é o Senhor que opera o milagre. É o Senhor que levanta, meu Deus, o homem e a mulher, Senhor. É o Senhor que fortalece. E nesta noite, nesse momento, ó Deus,
Eu peço ao Senhor que esta igreja que está aqui, Pai, agora, no nome de Jesus Cristo, Senhor, seja fortalecida, seja, meu Deus, enchida da Tua presença, Senhor. Ó Pai Santo, que a palavra do Senhor fique em seus corações, meu Deus, que venha produzir fruto, que esta pessoa, meu Deus, venha agora decidir, Senhor, que ela vai se humilhar mais perante a sua face, para te buscar, meu Deus, para que o Senhor venha revelar para ela todos os dias, Senhor, aleluia, o caminho, a direção a seguir, para que ela seja livre, ó Senhor, dos ataques, Senhor, das armadilhas que o diabo tem preparado, meu Deus, para tirar ela do caminho, Senhor. Mas o Senhor é misericordioso, Senhor, e vai, meu Deus, fazer com que esta vida permaneça no caminho, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre esta igreja, que o Senhor venha abençoar nesta noite, que o Senhor venha repreender agora todo mal, repreende agora, Senhor, a doença, a enfermidade, repreende, Senhor, tudo aquilo que tem incomodado essa pessoa, que tem perturbado, que tem entristecido, em nome de Jesus Cristo, eu te repreendo, te mando embora mal, sai desta vida agora, sai desta pessoa agora, em nome de Jesus, sai, aleluia, glória a Deus. Agradeço essa oportunidade nessa noite, no nome santo e poderoso de Jesus.